Eu me chamo Andréia Cristina Batista Santos Borborema e Andréia Santos, né, só para facilitar. Como eu já falei no início, sou filha de Corinto e Giaí, conhecida como Dona Zinha. Sou consteladora familiar empresarial há 5 anos e sou psicóloga sistêmica. Hoje, aqui nessa live, eu estou falando das leis do amor, leis sistêmicas da constelação, ok? E também, como nas outras lives, eu quero fazer um combinado com você. Qual é esse combinado? Lembrando que a medida das coisas é a realidade. Isso é algo realmente importante, né? Então, se eu estiver falando algo que não te serve, tá tudo certo, tá? Eu sei que não dá para agradar a todas, mas eu espero poder trazer um pouco de conhecimento, talvez um conhecimento que você ainda não tenha visto falar, né? Pode ser um pouco diferente, mas eu peço de combinar com você em relação assim. Um pedido é assim: experimente ouvir, experiencie essas informações, esse conhecimento. Sinta, sem julgamento, se possível, e vá até o final. No final, depois que você assistir, depois que você sentir, se você não gostou, você diz: perdi o meu tempo com essa mulher. Mas é um conhecimento, né? Um conhecimento. Se você gostar, e eu espero que goste, se fizer sentido para você, leve para o seu coração e faça uma ação, né? O conhecimento ele é válido quando tem uma ação. E aqui, essa jornada, né, esses 3 lives, é o poder das leis do amor no nosso dia a dia. Então são questões práticas, possíveis de serem praticadas. Elas são simples, mas podem ser complexas para colocar no dia a dia, dependendo de como você está hoje, na sua relação de equilíbrio no seu sistema, tá? Mas é possível e é assim que eu vou levar essas informações para você e eu vou te dar algumas dicas, né? Não é receita de bolo, mas os ingredientes você tem, né? Vamos pegar só o sentido, ok? Então, muito bem, tá chegando mais algumas pessoas aí, sejam bem-vindos. Oi, Rodrigo, Durval, Rosana Coelho, acho que Rosana é lá de Porteirinha, seja bem-vinda, minha conterrânea. Muito bem, hoje é o dia da 3ª lei do amor, a lei do equilíbrio. Equilíbrio de troca. O que é isso, André? Equilíbrio de troca no sistema familiar. Também pode ser no sistema empresarial, tá? Essas leis, elas atuam nas nossas relações, ok? Mas vamos deixar as interferências, né? Essas informações que vieram no início, e vamos já ao assunto. Como que é esse equilíbrio? Como se faz esse equilíbrio? Eu deixei aí no feed, né, quando eu fiz a apresentação, o convite para essa live, algumas perguntas, né? E aí eu vou fazê-las aqui só para aguçar a nossa curiosidade e saber como se faz. E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar aí que eu vou tentar responder para vocês, tá bom?
Então, as perguntas que eu coloquei lá que podem trazer um pouco de dúvidas para você. Como equilibrar uma relação entre parceiros? Como que é isso? Quando o parceiro faz algo bom, como se equilibra isso? E quando o parceiro faz algo ruim, tem jeito de equilibrar isso? E como se equilibra nas suas relações entre pais e filhos? Como você equilibra nas suas relações entre irmãos? Como será? Como podemos fazer assim? Então, para dizer um pouco sobre isso também, né? Essa lei nos mostra de forma mais clara a qualidade dos nossos relacionamentos. Tantas vezes somos inocentes de pensar que damos algo e que não queremos receber nada em troca. Aí ficamos desequilibrados, mas de consciência leve, né? Porque a lei do equilíbrio nos dá uma sensação de que para fazermos algo ficar leve, precisamos fazer tudo igual ao que o sistema já traz, né? Ou precisamos fazer algo de paz para que isso seja equilibrado. O equilíbrio, a nossa alma, lembrando que a alma, toda vez que eu falar a alma, eu estarei falando da nossa consciência arcaica, dessas informações das nossas gerações passadas que a gente traz em nós, né? Eu gosto de chamar também de genética da alma, porque nós já temos a genética física, né? Uma genética que nos informa a cor dos nossos cabelos, dos nossos olhos, da nossa pele. A gente se identifica dizendo, isso aqui é a bochecha da minha mãe, do meu pai, a cor dos olhos é da minha mãe, a cor dos olhos do meu pai. Como eu já falei para vocês, eu tenho uma irmã que tem os olhos verdes e meu pai e minha mãe não têm olhos verdes, mas o meu avô paterno tinha, né? Então, são genéticas. E a questão das nossas emoções, elas não são passadas de geração em geração? Na minha percepção, na nossa percepção de consteladores e da sistêmica também, a gente herda isso também, as nossas emoções. Agora, diferente da nossa genética física, que a gente não consegue mudar a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, né? Apesar de ter tantas histórias por aí, né? Nesse meio artístico e tudo, de vontade de mudar a pele ou por alguma questão, a genética da alma, emocional, a gente pode fazer algo, né? Não sei se dá para fazer 100%, porque precisaríamos fazer 100%, mas dá para fazer algo, né? Para que a gente possa seguir adiante de forma mais leve do que quem já passou aquela emoção, aquela sensação, né? Algo ruim. Muitas vezes a gente quer fazer diferente, algo é o que alguém já fez de ruim. Então, na minha percepção, dá para fazer algo, dá para fazer mudanças, certo? E então, voltando lá na questão da consciência leve, da consciência pesada, como é que a gente faz isso? Eu vou dizer para vocês assim, os bonzinhos, sabe aquelas pessoas boazinhas? Você é bonzinho ou não? As pessoas falam, gente, mas fulano é tão bonzinho. Normalmente tudo que a gente pede ela faz, é uma pessoa tão amável. Mas é bom perguntar
perguntar para essa pessoa se está sendo leve ou pesado ela ser assim. Então os bonzinhos normalmente estão fora da ordem. Os bonzinhos normalmente estão fora da ordem. Ou estão desequilibrados, porque muitas vezes podem estar dando mais do que estão dando conta. Esses dias eu estava falando com uma cliente que é assim, né? Nem sei se os carros de hoje são assim, mas antes o tanque do carro, né? O tanque de combustível tinha um tanque lá, sei lá, capacidade de 50 litros de gasolina e um outro tanque ou um outro armazenamento que servia lá para, sei lá, para o socorro, mas contava 50, né, litros. Então você vai lá, o que mede lá o combustível está dizendo para você que está acabando. Então quantas vezes eu já fui no posto e assim falei, gente, não chego lá, porque aqui tá mostrando que eu não chego lá. E chego, né? Só que aí tava usando a reserva, né? Aquele momento de reserva. Toda vez que você usa água, não sei, dos carros hoje novos, né? Vão perguntar a minha esposa que não. A reserva, ótimo, você conseguiu chegar no posto, você conseguiu resolver sua história, mas está estragando o carro, né? Aquela reserva não foi feita para usar para andar com o carro, né? Para o carro ir até o posto, mas era para outras questões do carro. Então, as pessoas boazinhas, muitas vezes, ela está usando a capacidade toda, né? A sua capacidade toda de fazer algo para o outro e um pouco mais, está usando a sua reserva. Aí a pergunta é assim: para você que faz isso, que usa a sua reserva de bondade, vamos dizer assim, tá leve ou tá pesado? Essa é a pergunta. Tá leve ou tá pesado? O seu irmão que tá fazendo uma bondade para você, ou para o seu sistema, ou para os amigos, ou sei lá para quem, você percebe que para ele ou para ela tá leve ou tá pesado? São observações que a gente precisa fazer, tá ciente do que a gente faz ao longo do dia, né? Ao longo da vida, né? Porque bonzinho muitas vezes é bonzinho por boa parte do tempo. Onde mais? Né? Onde mais as nossas relações podem estar desequilibradas? E lembrando lá da lei da hierarquia, lembra que teve a lei da hierarquia, que os amigos chegam juntos, não tem quem chega primeiro, quem chega depois, os amigos chegam juntos. Os pais chegam primeiro do que os filhos. Os parceiros, os irmãos chegam por ordem de chegada. Quem chegou primeiro e ponto. Quem é que vai dizer que o mais velho não é o mais velho? E entre parceiros, eu também disse para vocês que os dois chegam juntos. Isso já é fato, né? A gente sabe que eles dois chegam juntos, independente da situação, como chegou. E agora, como equilibrar? Como equilibrar? Entre irmãos, um termômetro, né? Um meio da gente perceber se tá leve, se tá pesado, pode ser assim. Como está a sua relação quando você está fazendo algo? Tá leve ou tá pesado? Se estiver pesado, se o seu lugar estiver pesado, liga o alerta, porque isso pode estar fora de ordem e aí pode estar desequilibrado. Por isso que eu falei com vocês para assistir as 2 primeiras lives, vocês
para fazer sentido, né? O pertencimento, a hierarquia e agora o equilíbrio, tá? Mas eu vou aqui dar umas dicas de relação de parceiros para a gente já fechar o raciocínio, né? E vocês levarem para o seu dia a dia. Então, como é que nós vamos equilibrar a nossa relação com o parceiro, né? Lembrando que os dois chegam juntos. Aí aquela pergunta que eu fiz anteriormente é assim: quando um parceiro ou a parceira, né, faz algo bom, olha aqui, ó, estão juntos, porque é assim que a gente chega num relacionamento, independente da forma que a gente chega, e aí um parceiro faz algo bom. Como que a gente faz para equilibrar? Fazendo algo bom também, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Isso é importante, um pouquinho mais, sabe? Porque muitas vezes a gente, essa lei do equilíbrio, eu gosto de falar assim, né? Que é igual um jogo de frescobol. Sabe o que é frescobol? Aquelas raquetes de madeira e com uma bolinha, né, parecida com tênis, que a gente joga normalmente na praia. E o jogo de frescobol, na minha percepção, é assim: não é um jogo de ganhar ou perder. O melhor jogo é aquele que a gente consegue jogar maior tempo com o outro, né? Então, a gente não tá ali, porque se for para jogar distante, que graça tem, né? Você ficar jogando no mar, jogando na areia mais distante, ninguém vai jogar, vai ficar só um joga longe, o outro vai buscar, vai ficar um saco, né? Então eu gosto de falar que o relacionamento parece um jogo de frescobol nesse sentido. Você joga o melhor que você pode pro seu parceiro e ele vai pegar aquela bolinha com aquela raquete e jogar da melhor, vai segurar, vai rebater da melhor forma que ele dá conta, não é? Então, relacionamento de parceiros é assim. Então, quando um parceiro faz algo bom, uma parceira faz algo bom, a que precisa fazer, o outro precisa fazer algo bom também, um pouquinho mais. E um pouquinho mais, pensando lá no jogo de frescobol, assim, não adianta você também pegar a bolinha e pular em cima da raquete do seu parceiro só para ter a sensação de que ela ou ele tá jogando bem. Então não, é ter tempo, é jogar mais na linha do parceiro, esperar que ele pegue, ter paciência, olha que questões, né? Então, mas não é pegar a bolinha e pular, ok? Então fazer algo bom não é também fazer... eu vou dar um exemplo, que eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo real, tá? Um casal que, nesse caso, é um caso de uma cliente, né? Espero que ela já faz muito tempo, né? Não fique chateado, mas não vou falar nome de ninguém. Então, um casal que o esposo saía para jogar futebol todo domingo. E ele até convidava, mas ela não gostava, e ela ficava em casa, nervosa, porque ela tinha que fazer comida para esperar o esposo chegar do futebol, tal. E aí eles negociaram, vou dizer que foi eles aprenderam essas leis, né, numa constelação em grupo, e aí eles eles discutiram, conversaram sobre isso e tal. Chegou um domingo, ele saiu pro futebol e ela, como sempre, falou: vou fazer arroz e ovo. Tipo assim, o senhor não merece, eu não aguento ficar domingo dentro de casa e ele sair pra jogar futebol, tal. Aí ele foi, no meio do caminho, ela pronta pra fazer arroz e ovo. No meio do caminho,
ele lembra da história lá da constelação, né? E falou, hoje eu vou fazer diferente. Passou na casa, na rua lá, que ele ia, não sei se era andando de bicicleta, algo perto da casa dele. E tirou uma rosa da casa do vizinho, do jardim da casa do vizinho. E levou para ela. Quando ele chegou na casa, ela não estava nem preparada emocionalmente para que ele voltasse, né? Então, quando ele voltou, ela ficou brava. Tipo assim, o que aconteceu? Que não sei o que lá, eu ainda não fiz nada, você nem acabou de ir, já tá voltando, e tal, reclamando e tal. E ele entregou a flor pra ela. Uma flor que ele arrancou na casa, no jardim da casa do vizinho. E aí ela se tocou, né, na história que tinha acontecido lá na constelação. Respirou e falou, ué, agora eu preciso fazer algo bom, um pouquinho mais. E aí o que ela fez, né? O que ela fez? Ela ia fazer arroz e ovo, tá entendendo? Só pra dizer pra ele, você acha que eu vou ficar em casa? Vou fazer uma comida assim, tal, vou fazer só arroz e ovo. Ela pensou, eu falo que se fosse eu, só sei fazer frango caipira, né? Então eu acho que eu faria frango caipira. Ela foi lá e fez uma comida que ele gostava. Então, olha pra você ver. Ela fez algo bom, um pouquinho mais, né? Porque ela se ocupou, foi fazer a comida que ele gostava. E ele voltou do futebol, trouxe uma rosa. Tudo bem, não precisa ser comprada, gente. Não é buquê de rosas vermelhas. Não, lembra do jogo de frescobol? É um jogo, é algo simples, mas que alimenta o nosso dia a dia. E aí, em outra constelação, eles foram, né, já não estava constelando, estava só como participantes, e trouxe esse exemplo que eu achei assim fantástico. Então, como eu disse lá no início, isso não é receita de bolo. Cada um vai fazer o que dá conta, da forma que você dá conta, ok? Então, entre parceiros, quando um parceiro ou uma parceira faz algo bom, você faz algo bom um pouquinho mais. Só dizendo aqui, oi Rony, seja bem-vinda, tá bom, amiga? Sempre a hora certa, o tom mais simples representa mais a lembrança. Muito bem, Tom. Que bom. Rene, hoje você tá aqui. Valmir, são os parentes dos amigos. Obrigada, viu? Muito bem. Isso é quando o parceiro faz algo bom. E agora? Quando o parceiro ou a parceira faz algo ruim, algo ruim. Como é? O que é que a gente precisa fazer para equilibrar? Uma boa pergunta e uma boa reflexão para você refletir aí como é que você está fazendo, né? Porque não adianta falar da vida do vizinho, porque da vida do vizinho a gente não sabe. Lembra lá que eu disse que quando a gente fala assim, fulano fez isso, que absurdo, como é que fulano faz isso e tudo? Eu, no lugar de fulano, faria totalmente diferente. E eu disse e repito, eu, no lugar de fulano, faria tudo igualzinho a fulano. Porque o que nos faz ter ações são os acontecimentos da nossa vida, que a gente traz dos nossos antepassados, o que a gente aprende ao longo da vida, é assim que a gente age. Então, como é que alguém vai agir como eu? Né? Meus irmãos, nós somos 9, né? Eu não vou agir como eles, porque eu nasci em outro momento. Os meus pais, apesar de ser o mesmo que o deles, mas estavam em fases diferentes, então eu tenho outra vivência, né? Sempre a gente precisa refletir que o outro é o outro.
eles vão agir do jeito que eles dão conta, como a gente só age do jeito que a gente dá conta. Porque quando a gente fala isso, fica parecendo que a gente sempre consegue fazer o melhor, né? O melhor. Então, eu vou abaixar o som aqui, ó, Andresa. Nós estamos bem distantes, estados diferentes, ela tá pedindo para baixar o som. Que ótimo. Obrigada, Andresa. Muito bem. Muito bem. Então, como que faz para quando o parceiro ou a parceira faz algo ruim, como é que faz para equilibrar novamente? Fazendo algo ruim também, agora um pouquinho menos. Um pouquinho menos. E algumas observações. Um pouquinho menos e que seja na mesma caixinha. O que é falar que precisa fazer algo um pouquinho menos na mesma caixinha? Então, eu vou dar um exemplo assim já um pouco mais profundo, que é a questão da traição, né? Então é o seguinte, vou dar esse exemplo. Vou pedir, eu não tô vendo, não sei se hoje temos homens aqui, né, assim, nesse momento, mas pode ter depois, né, assistindo ou no feed, né, do Instagram ou no YouTube. Mas aí eu vou dar um exemplo mais, talvez, comum do senso comum, tá? Então, quando um homem, ou a mulher também, né, na traição, mas eu vou dar o exemplo do homem aqui para me levar o raciocínio, ok? Quando o homem trai, o que a mulher aqui, nesse sentido do equilíbrio, precisa fazer? Aí eu sempre falo assim, muitas vezes a pessoa já fala, né, quando eu tô em grupo, né, na constelação em grupo, aí as pessoas falam assim, separa, faz isso, faz aquilo. E aí eu falo o seguinte, muitas ficam. E aqui nós não estamos para julgar, aqui não é lugar de julgamento. Então vamos pensar nisso. Ou muitas vezes o parceiro ou a parceira perdoa. Percebeu? Estava aqui, traiu. E traição não precisa ser só uma traição sexual, tá? Pode ser uma outra traição. Então, desequilibrou. Aí a pessoa aqui, o parceiro ou a parceira aqui, perdoa. Aí ela vai aqui. Isso fica mais próximo ou mais distante do equilíbrio? Um pouco mais distante. Então essa questão de perdoar, vocês percebem que está distanciando, né? Então, diante daquilo que eu disse, e tem uma história também que as pessoas gostam de falar, sabe? É assim, quem traiu precisa fazer um movimento para que recompense, né? Então, tudo bem, pode ser algo nesse sentido, né? Que a pessoa saia daqui e vem para cá. Pode ser, volta para o equilíbrio. Que não é o mais comum, né? Então, nós vamos falar do que é mais comum. Porque também essa história aqui desse parceiro ou essa parceira aguardar, esperar que esse parceiro aqui, porque ele fez ou ela fez algo errado, ela vai sentir, ela vai perceber que ela precisa equilibrar novamente. Vão lá, vão cair na real, vão deixar para que seja o mais real possível, tá? Se isso acontecer, ótimo. É uma forma de equilíbrio. A pessoa fez algo ruim, ela vai e faz algo para compensar na caixinha do casal. Tudo bem, ok? Mas vamos diante disso aqui. Então, esse parceiro aqui, essa parceira, precisa fazer algo ruim também, um pouquinho menos. Por que um pouquinho menos? Porque se fizer igual, é vingança.
E onde é que nós estamos aqui para trazer algo que é pesado, né? Então nós não estamos aqui para vingar algo, né? Então o que é fazer algo ruim, um pouquinho menos, na mesma caixinha, né? Gosto quando a gente está presencial, que eu pergunto, eu espero, né? Mas vamos seguir adiante. Eu vou dar um exemplo que eu tenho na palestra, né? Eu estou em algumas palestras, porque eu acho que é real e faz sentido, né? Uma cliente minha estava numa história assim, e aí eu disse sobre essa lei, e na constelação não é só dizer, é uma percepção, né? No momento da constelação, além da minha palavra, que não é o mais importante, mas são as percepções da cliente. E aí ela sintonizou isso aí, eu a atendi, isso já tem uns 4 anos, e passou um tempo, sei lá, um ano, acho que mais de um ano, ela voltou. Normalmente o cliente não traz feedback, né? Porque nesse caso a constelação não é uma terapia, você vai e volta no mesmo assunto. Quando a pessoa faz mais de uma constelação, ela vai trazer outros temas, né? Então, mas a cliente voltou e ela trouxe pra mim, né? Ela falou, olha André, sabe aquela questão da traição? Vou te contar o que eu fiz diante daquilo que você disse de fazer um pouco menos, fazer algo ruim um pouco menos, mas na mesma caixinha. Então ela me contou que ela saiu de lá determinada que ela ia fazer algo porque ela queria continuar com o esposo dela, né? E aí ela falou, não, eu vou fazer a minha parte. Lembra lá do jogo de frescobol? Não adianta você ficar jogando a bolinha pra longe o seu parceiro ir buscar e você falar, não, vai lá, caminha lá, corre atrás dessa bolinha e traz, você chega lá, você põe as mãos pra trás e deixa ele jogar a bolinha ou ela jogar a bolinha. Aí o que ela fez? Tinha uma exposição na cidade dela e ele assim não concordava. Eles normalmente não iam, ela nem gostava, mas ela disse, eu vou fazer algo, né? Como diz meu professor, vou sujar as minhas mãos, no sentido de vou fazer algo para que a gente fique junto. Se essa é uma opção, e ela percebeu que poderia ser, eu vou fazer. Então teve essa exposição na cidade dela, ela marcou, tinha um show de uma dupla sertaneja famosa na época, e ela marcou com as amigas, se arrumou toda e disse pra ele, eu estou indo no show. Ele falou, o quê? Aí ela disse, estou indo no show com fulano, ciclano e tal. E ele já abriu o olho, já ficou assim, já ficou nervoso e tudo. Ela falou, não quero saber, tô indo. E foi. O que vocês acham que ele ficou achando que ela foi fazer? Né? Então, vou dizer que normalmente essa pessoa sentiu assim, a mulher agora vai me trair, né? Porque eu a traí, ela tá com raiva e ela vai me trair. E ela foi pro show com essas amigas. Ele ficou caso, bravo, tudo, foi. O mais interessante, assim, ou peculiar da história é que ela disse, Andréia, eu não gostava do show. Eu nem gostava de ir em participação, de show e tal. Mas eu fui e fiquei até o final do show. Até o final do show. E aí ela disse que... Porque ela falou, não, vou fazer bem feito, né? E ficou. Voltou pra casa, boas. Ele fez que não viu, né? E a vida continuou. E ela foi jogando, equilibrando no dia a dia com as coisas menores, né? O que era bom ela fazia um pouco, mas não, o que era ruim ela pegou de propósito de fazer algo pelo relacionamento deles. Então ela me disse, olha, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses depois, ela disse, André, tá dando certo. Nós estamos muito bem.
Então, eu não estou dizendo que essa é a fórmula para você. Para minha cliente, foi a fórmula, vamos dizer assim, que ela fez, que ela deu conta da história dela, ok? Mas é um exemplo, né? É um exemplo de equilíbrio entre parceiros na mesma caixinha. Por que eu falo na mesma caixinha? Eu vou dar esse exemplo, porque muitas vezes um exemplo assim também de mulher, né, assim que a gente vê aí na televisão, vê contando na roda de amigos e tudo, senso comum é assim: meu marido fez isso, agora eu vou gastar todo o dinheiro dele no cartão de crédito. Ele me paga, aí eu vou arrumar, vou fazer plástica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá. Não estou dizendo que você está errado, não estou aqui para julgar, né, só estou dizendo que pela lei precisa ser na mesma caixinha. Isso aí, na minha percepção, não vai funcionar. Pode dar um incremento, né? Mas, assim, efetivamente, não funciona, tá? Mas, se você quiser experimentar, na minha percepção da lei do equilíbrio, isso não funciona. Precisa ser na mesma caixinha. O dinheiro, ele pode funcionar na questão quando é relacionado ao dinheiro, né? Então, isso aí pode ser feito. Um exemplo também bem interessante que eu ouço muito é dizer assim, né? Quando um parceiro ou uma parceira faz algo ruim, não sei se é traição, qualquer coisa ruim, mas aí eu briguei, fiquei de mal, não sei o que lá. E, gente, funciona? Normalmente não funciona. Não conheço alguém que funciona. Te deixa, talvez, leve no sentido de leveza, porque você gritou, espezinhou, fez isso, mas é passageiro. Então, as nossas relações, elas têm importância. Se ela tem importância, vamos fazer algo com importância, né? Com sentido, com a gente vai pensar para que a gente age para ter um bom jogo com o nosso parceiro, com a nossa parceira, ok? A Andresa dizendo que com certeza achou que ela ia trair. Pois é, naquele caso achou. E ela não foi trair, ela nem gostou muito do show e tudo assim, né? Ela tava se sentindo mal lá, mas que deu certo pra eles, ok? Isso aí, muito bem. Então, da relação de casal, tem alguma dúvida? Tem que ser algo que marque para que não repita. Esse negócio que marque, Tom, eu tenho uma preocupação que muitas vezes a gente acha que né, a gente escutou isso aqui e a gente vai fazer, vai planejar, vai pensar, vai pôr amor, né, nessa história, né? E aí vai fazer algo e aquilo vai funcionar. Vou dizer pra vocês, eu queria que fosse, né? Eu gostaria que fosse, mas a experiência, né, de vida e na minha questão, né, dos atendimentos é assim. Isso é um processo, são movimentos. A gente precisa estar lá, lembra lá do jogo, do frescobol? Não adianta ser simplesmente... Quem é que vai aprender a jogar uma vez só? É muito difícil, né? Na primeira vez que a gente joga, a gente vai estar jogando para areia, para dentro do mar, a bolinha vai lá, a onda traz. É assim. Então, é um processo. Precisa estar atento e precisa fazer algo, mas é um passo de cada vez. Eu até gostaria que fosse assim. Já pensou? Faça isso e seus problemas serão resolvidos. Eu gostaria, mas não é, infelizmente, da minha experiência, que é assim, tá? Então, lembrando, pega essas leis, utiliza as leis, mas é um passinho depois o outro, ok? Tipo que ela fez, ela não gostou e percebeu que foi resultado da traição, ficou na lembrança dele de não repetir. Pode ser.
Eu só vou dizer pode ser, porque eu não, assim, como eu estou só lendo, né? Então não sei assim, caso real, e o caso real não vai dar pra eu falar aqui, né? Assim, nem você falar aqui do caso real. Mas no atendimento, então vamos lá, porque a internet já tá, eu tô no hotel, ela já tá dizendo que tá no meu tempo. Mas podem perguntando, se eu der conta, vou responder, tá? E, aí eu vou falar agora, para finalizando, da consciência leve e da consciência pesada. O que é consciência leve e consciência pesada? Vou dar um exemplo também, que é assim, um filho de bandido, por exemplo, e na minha percepção, não estou aqui nem julgando quem é bandido e quem não é, porque nós todos temos um servir, né? E a gente não sabe por que o outro nos serve. Se é bom ou se é ruim, não estou aqui para julgar, tá? Mas vamos imaginar que um filho de bandido, ele foi criado lá. Vamos supor que é um assaltante, tá? Aí o filho foi criado, o pai trazia o alimento para casa, o pai trazia o alimento para casa através do roubo. E é assim que ele se alimentava, tá? Vamos esquecer aí os julgamentos. E aí o filho vai pra rua, o pai fala, hoje, agora, você, já o menino tá ficando rapazinho, né? Então você vai lá e vai roubar e trazer a sua parte aqui pra casa, pra contribuir, não é assim? Aí ele vai. Aí ele chega lá e a primeira pessoa que aparece na frente dele é uma senhora, uma idosa. E ele desiste, né? Ele, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso, gente? Roubar uma idosa? Não dá, eu não dou conta de roubar uma idosa. E ele volta pra casa. Aí ele chega na casa dele e diz ao pai, cadê? Né? Cadê a sua contribuição? Lembra aí? Quando os filhos precisam contribuir para o dia a dia, né? A subsistência familiar. E aí o filho diz que não dá conta não deu conta de roubar. Você acha que ele ficou de consciência leve ou de consciência pesada? Isso eu gostaria que vocês respondessem. Pensa aí, tá? A Mariana me perguntou quanto tempo é indicado entre uma constelação e outra. No meu caso, eu gosto de esperar aproximadamente uns 60 dias, tá? Para que aquilo que você viu, sentiu e percebeu na sua constelação faça sentido para você, ser rumine. Já viu o boi, né? Eles comem e ficam lá ruminando a comida, para aquilo descer e eles sentirem o sabor, sei lá se é sabor, né? Mas a nutrição do alimento. Então, é a nutrição da nossa alma, eu peço para esperar mais ou menos uns 60 dias. Então, vou dizer para vocês, ele fica de consciência pesada. Porque o que diz que é leve ou pesado não é a questão do ato, é a questão do que a gente traz do nosso sistema. No sistema dele, roubar fazia sentido, só que ele não quis. Aí a gente acha muitas vezes, né, que é leve, porque gente, claro que é leve, pois ele ficou satisfeito porque ele não conseguiu roubar a idosa. Não, no sistema dele, roubar fazia sentido. Então vamos nos colocar isso no nosso dia a dia, né? Então assim, eu queria ter ajudado a família, mas não deu. Isso aí, ele queria ter ajudado, mas não deu conta. Então, nessa questão ficou pesado para ele, né? Então, quando a gente faz, o nosso sistema faz algo, sempre fez algo. Vou dar um exemplo assim, mais leve, né? Então, uma família que os pais são médicos. O pai é médico, a mãe é médica.
o irmão mais velho é médico, aí chegou a sua hora. Muito inteligente, aí todo mundo, algumas vezes, não vou falar nem que é na maioria das vezes, mas são muitos casos que acontecem, todo mundo sintoniza que aquele filho precisa ser médico. Ué, o pai e a mãe já tem consultório pronto, o filho mais velho já está chegando para ir para o mesmo consultório, ou pelo menos tem, né? Os amigos, as pessoas próximas, os pais têm contatos e tudo tá mais fácil, né? A ideia dos pais talvez é que seja mais fácil, simples, e já tem um caminho, já tem os clientes, os pacientes, e aí a pessoa, aquele filho não quer fazer medicina, ele quer ser engenheiro. Imagina como é que é isso? Você acha que ele vai ficar de consciência leve ou consciência pesada por querer fazer engenharia e não querer fazer medicina? Isso acontece muito, né? Isso é só um exemplo de milhares, né, de exemplos. Então, vamos pensar assim, consciência pesada muda o mundo. Porque consciência leve talvez seja fácil para aquele filho que tem a condição de estudar, já tem tudo pronto, mas e aí? Como que vai viver a vida pensando que ele quer ser engenheiro, gostando da engenharia, que eu falo engenharia porque talvez não tenha muito a ver, né, com a medicina, e aí ele vai fazer medicina. Então não é porque é bom, lembra lá do ato? A medicina é bom, ele já tem consultório, já tem um irmão que tá aí, os pais e tudo, o sistema já contribui, mas para ele pode ser muito pesado se ele fizer medicina. E aí, para ele fazer outra coisa, ele precisa dizer para os pais, querido papai, querida mamãe, eu sinto muito, eu agradeço tudo que vocês fizeram por mim, mas eu peço a bênção de vocês para eu fazer diferente. Então essa é a postura de alguém que quer fazer diferente. Aquele filho do assaltante, ele pode dizer para o pai. E é dizer, e eu não vou falar que é só palavras não, tá? São ações, é a postura interna que precisa dizer, querido papai, eu sinto muito, porque eu sei que eu até hoje eu alimentei, eu investi com o dinheiro do roubo do Senhor, mas eu não quero fazer isso. Então eu peço a bênção para fazer diferente. E se ele for, né, tiver condição, que pode ser que isso pode ficar assim, a pessoa fala, André, mas ficou assim utópico, né? E pode ser que não. Que o pai resista, né? Gente, tem uma história atrás disso. Mas é saindo com essa postura interna de dizer, eu não quero fazer isso, mas eu reconheço que eu sobrevivi até hoje, foi com o fruto desse roubo e tá tudo certo, mas eu posso fazer diferente. Aí ele vai ter que fazer algo, pode ser ele sair de casa, aí ele vai ter que trabalhar em outra coisa, vai ter preconceito, mas ele vai fazer o que ele quer, o que ele acha que tá certo, né? Então a vida, as ações, elas são substanciais, precisa de uma ação, como diz meu professor, precisa arregaçar as mangas para fazer algo, para mudar aquilo que vem vindo ao longo de geração por geração, ok? Então, a questão da consciência leve e consciência pesada é sobre isso, assim, é um exemplo para vocês refletirem, ok? Pelo menos não daquela forma. Muito bem, então, para fechar, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer, eu estou fechando hoje a terceira live, que é a live, né, a terceira lei do amor, que são as três: primeiro, pertencimento; segundo, hierarquia; terceiro, equilíbrio. E quero falar para vocês que essas leis
eu concordo com elas. E o que é concordar? Concordar é dar um lugar no meu coração que elas acontecem, né, na minha vida, eu querendo ou não, gostando ou não, que muitas vezes é muito difícil você saber dessas leis e ter que fazer algo, né? Então eu me incluo nessa história. E aí são formas da gente experimentar essas histórias e eu sugiro que vocês experimentem, ok? Também quero dizer para vocês que eu trabalho com constelação. Hoje, atualmente, né? Depois da pandemia eu não fiz grupos ainda, mas eu estou planejando fazer grupos. Mas hoje eu atendo de forma presencial, individual, presencial em Montes Claros e em Janaúba. Montes Claros praticamente a semana toda, em Janaúba 2 finais de semana por mês. Então o atendimento tem duração de aproximadamente 1h30. E também faço atendimento online, tá bom? Então se vocês quiserem indicar para alguém assim que não mora nem em Montes Claros, nem em Janaúba, ou que não possa ir lá, né? Eu faço também atendimentos online. O atendimento online é muito próximo da questão do presencial. A única diferença que assim, na minha percepção, é muito mais o ambiente onde o cliente está do que outra coisa. Porque o ambiente influencia um pouco, porque se ela estiver na própria casa, né, pode ter interferência e tudo. Mas isso quando a pessoa faz o agendamento, eu já mando todas as informações, tudo detalhado para que a pessoa se organize, ok? E eu também sou psicóloga, faço atendimentos psicoterápicos, né, sistêmicos. A constelação eu não faço, o atendimento de constelação é separado, é individual, é outra coisa, mas eu faço a terapia, né, e a minha abordagem é sistêmica. Trabalho com empresas, né, com empresários, é algo que eu gosto de trabalhar. Eu sou administradora, trabalhei muitos anos nessa área, né, e aí eu gosto muito de trabalhar com empresários também. Então, se você precisar, né, do meu serviço de consteladora, de psicóloga, é só entrar no direct, mandar uma mensagem, tá? E eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui hoje, especialmente aqueles que sempre estão, né? Chile, ela é maravilhosa. Obrigada, Chile, mamãe, papai, agradecem, viu? E Tonilda, pode constelar a parede. Ai, gente, assim, não é recomendado, tá bom? Não é recomendado. Então, muito obrigada, um abraço para vocês. E logo eu estarei fazendo as lives para a área empresarial, porque eu já tenho um programa de um trabalho para empresários, né, na constelação empresarial, um evento, e aí eu vou fazer as lives sobre a questão a constelação empresarial, que pode realmente ajudar os empresários, né? Porque essas leis, elas atuam em todos os sistemas, apesar que no sistema empresarial ela tem algumas ressalvas, algumas diferenças, ok? E eu que agradeço, Rony, beijinho. Meses distantes, sinto você perto. Oi, Tom, pois é, eu também, viu? Um beijo, Maria, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E aí a live vai estar salva no feed
do meu Instagram, né? Desse Instagram aqui, porque eu tenho outros. E no YouTube, assim que eu der conta, né? Eu tô viajando, só vou retornar no final de semana. A hora que eu der conta, eu vou colocar no YouTube também, tá? Muito obrigada e até a próxima, viu? Tchau, tchau!